Pessoal, hoje eu tô aqui para falar sobre como começar a estudar teologia. Eu sei que tem muitas pessoas no dia de hoje que querem aprender mais e eu tenho ido pregar em alguns lugares e as pessoas chegam para mim e falam: cara, por onde eu começo? O que eu faço? Faço uma faculdade, não sei, algum livro, indica alguma coisa para mim e tal. E a minha resposta sempre tem sido a mesma e é a que eu quero trazer hoje aqui para você. Bom, primeiro eu vejo que existe realmente uma necessidade das pessoas serem guiadas para iniciar um estudo teológico individual. Muitas vezes as pessoas querem começar por algum lugar ou por algum tema que não é o tema principal, é algo secundário, é algo periférico. E aí vai tendo uma visão muito fragmentada e aquilo que é mais importante vai se tornando desconhecido. Para você ter uma ideia, tempos atrás uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu gostaria de estudar mais teologia, como eu faço? Eu olhei para aquela pessoa e perguntei assim para ele: cara, qual é o tema que você mais gosta? E como uma boa parte da cristandade diz, ele disse assim para mim: eu gosto de aprender sobre os dons do Espírito Santo. Eu olhei bem para ele e falei assim: deixa eu explicar algo para você. O Espírito Santo, ele está diretamente vinculado a algo mais central da Escritura, que para você começar a estudar teologia, você tem que ir nesse sentido. Eu pergunto para aquela pessoa o seguinte: você sabe que Romanos capítulo 8 é o grande capítulo onde o apóstolo Paulo tece a doutrina do Espírito Santo? Se você for para o versículo de número 1 do capítulo 8 de Romanos, você vai ver que ele começa assim: agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, porque essa aqui é a minha primeira dica para quem quer começar a estudar teologia. Se você gosta da doutrina do Espírito Santo, ou de escatologia, ou de qualquer outro assunto teológico, você sempre precisa começar em Cristo Jesus. Por quê? O tema central da Escritura é Jesus Cristo. Se você quer ser especialista em alguma área secundária ou periférica, você tem que da mesma forma começar estudando teologia, entendendo quem é Jesus Cristo. Você pode dizer: cara, mas isso eu já sei. Eu garanto para você que você tem muito ainda o que aprender a respeito da obra de Jesus Cristo. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você tem clareza do significado de duas palavras, propiciação e expiação? Se você não tem muita clareza e sabe explicar para mim diretamente o que essas duas palavras significam, é um sinal de que você ainda não está estudando ou ainda não compreendeu o núcleo da fé cristã. Não adianta você querer saber quando Jesus volta, não adianta você querer saber os dons do Espírito Santo se você não entende a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então aqui é o que eu quero dizer para você, é isso. A primeira coisa que você começa é estudando a pessoa e a obra de Jesus. Consequentemente, você vai entender a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Você sabe a diferença de regeneração, justificação, adoção e santificação? Se você não sabe a diferença dessas doutrinas, não adianta você querer ser bom em assuntos periféricos, porque isso é o núcleo da obra de Jesus Cristo. Então, comece estudando teologia, entendendo o que Jesus Cristo fez na cruz e quem Jesus Cristo era. Posso te dar uma dica aqui de um livro? A Cruz de Cristo, de John Stott. A segunda dica que eu dou para você é: agora sim, estude a doutrina do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não é simplesmente aquele que é responsável por trazer um arrepio ou um movimento ou uma emoção no culto pentecostal. O Espírito Santo, ele é infinitamente maior do que esse tipo de manifestação que é ele que faz. Mas a pessoa do Espírito Santo, é impossível ser cristão sem o Espírito Santo. Você não pode dizer que é filho de Deus sem o Espírito Santo. Então você precisa muito compreender quem é o Espírito Santo e a obra dele. E aí você precisa se dedicar então a estudar a pneumatologia, que é como nós chamamos a doutrina do Espírito Santo na área teológica. Depois que você entende bem a profundidade da obra de Cristo, o que ele fez, agora você precisa entender bem o papel do Espírito Santo na salvação, na santificação, na regeneração. Então estude isso porque é muito importante. A terceira dica que eu daria para você que quer iniciar o estudo teológico é: estude teontologia. Eu sei que esse nome é difícil, mas teos
é Deus, logia, estudo sobre Deus. Você precisa estudar o caráter de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus. Sei que você já aprendeu ou no culto ou na escola dominical que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas de que forma isso tem moldado a sua concepção de quem Deus é? Eu vou usar uma ilustração aqui de o que aconteceu uma vez comigo. É algo engraçado, mas isso é uma demonstração de uma falta de entendimento da essência de Deus. Uma vez uma pessoa chegou para mim, após eu ter pregado e dito que Deus está em todos os lugares, a pessoa chegou para mim e falou assim: é verdade que Deus, ele está até no candomblé, até na umbanda, até no centro espírita? Eu olhei para aquela pessoa e falei: sim, mas é óbvio. Aí essa pessoa olhou assim, né? Falou: mas me falaram que Deus, ele não está nesses lugares. Eu falei: mas se Deus não estiver nesses lugares, então ele não é Deus. Se Deus é Deus e ele é onipresente, ele está em todos os lugares, inclusive nos lugares aonde ele é menosprezado, inclusive nos lugares aonde o reino das trevas tem mais influência do que o próprio reino dos céus. Mas ele está ali. Veja, o entendimento dessa pessoa, como é limitado a respeito do poder de Deus. E aí é claro que existe uma diferenciação na manifestação da presença de Deus. Ele está em todos os lugares, mas em alguns lugares ele está de forma especial para abençoar. É como a tradição dos rabinos intitulou como Shekinah. Mas enfim, nós precisamos estudar o ser de Deus, os atributos de eternidade, os atributos de amor e entender como que Deus ele tem se relacionado com a sua criação. Isso é muito importante para que a gente possa entender realmente a área teológica nas suas principais temáticas. E a partir daí, uma vez que esses assuntos você domina, aí você pode ir estudando coisas mais secundárias, periféricas, coisas que você pode até se tornar um especialista, mas mesmo assim a centralidade você compreende muito bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações se você ainda não o fez.